Olá, nesta legislatura o Congresso vai contar com uma frente parlamentar de políticas sobre álcool e drogas. A iniciativa foi do senador Wellington Dias, nosso convidado para este programa Argumentos. Senador, muito obrigada por conversar com a gente. É um prazer muito grande. É sempre um tema palpitante para a sociedade. Recentemente, o governo chegou a anunciar, em 2010, uma política específica para o crack, tamanho impacto que essa droga passou a ter para a sociedade brasileira. Qual é o objetivo dessa frente? Nós acabamos de sair de uma eleição e tivemos ali um grande debate. Quem era governo, quem era oposição. Eu tenho certeza, eu como candidato a senador, como ex-governador, em cada lugar onde a gente vai, as pessoas já se apresentam com esse desespero. E aí, veja, o novo enfoque, o Congresso Nacional, o governo, o Brasil e o mundo, há muito tempo trabalham a ideia do combate às drogas, da guerra às drogas. Nessa guerra, normalmente, se gasta bilhões voltado para o traficante. Isso vai continuar. O Ministério da Justiça, Polícia Federal, enfim, todas essas áreas nós queremos aí estar apoiando para que a gente tenha cada vez mais eficiência nesse lado. Nós estamos tratando aí de aproximadamente 15 mil pessoas que vivem do negócio a partir de uma mercadoria que é a droga. Uma parte é legal. 15 mil pessoas apenas no Brasil? Se a gente pegar todos os traficantes, pudéssemos hoje assim, vamos listar aqui os traficantes, tá certo, destacado de todos os estados brasileiros, infelizmente isso se espalhou pelo Brasil inteiro, eu lhe diria que não há mais, lidando diretamente com a droga, não há mais do que isso. Agora, qual é o problema? Se a gente prendesse todo mundo, se nós tivéssemos ali todas as bases de produção de cocaína, de maconha, de crack, de qualquer coisa, explodisse tudo, não tem mais nada, você acha que acabava o problema da droga? Eu lhe afirmo que não. E lhe afirmo... Porque onde há o consumidor? Ao consumidor. Esse aqui é o drama. Ou seja, nós temos no Brasil uma quantidade gigantesca de consumidores. E aí qual é o problema mais grave? Veja que o nome da frente, ela não é de enfrentamento, não é de combate, ela é de políticas sobre álcool, que é a novidade, e drogas. No meio das drogas está o crack, que é um drama, está a maconha, está a cocaína, está o ox, está o LSD, está medicamento. Ou seja, drogas lícitas e ilícitas. Pronto. Então, qual é o ponto que temos aí? É que nós temos que separar, e esse é o drama no Brasil e no mundo, uma parte das drogas são legais. Às vezes, a gente usa muito no Brasil a palavra farmácia, mas o mundo e o Brasil começam a adotar a palavra drogaria. Ou seja, na verdade, o medicamento ele é feito de substâncias que resolvem problemas, mas precisa ter determinados cuidados. Do outro lado, nós temos a venda de bebidas. Se a gente pegar cada jovem que se iniciou numa droga, você pode ir atrás, se ele, por exemplo, é dependente químico do cigarro, ele passa a ser lá na frente da maconha. Se ele começa com a cerveja, com a bebida alcoólica, com a pinga, ele vai para a vodka, vai para cada vez uma mais pesada, porque o seu organismo, à medida que tem um teor de álcool mais elevado, à medida que isso circula no sangue, o seu corpo passa a exigir mais. E aí vai aumentando, é onde ele vai para a condição de alcoólatra. Mas às vezes, muito antes disso, ele experimenta outras drogas mais fortes. Você está dizendo que o próprio álcool é a porta de entrada, como costuma se dizer por aí, de drogas mais pesadas. E aí quem diz são as pesquisas, tanto as feitas pelo mundo, a Organização Mundial de Saúde, feitas no Brasil, que a porta de entrada para o consumo de drogas é realmente, tá certo, o álcool. Senador, então como deve funcionar o trabalho dessa frente parlamentar? Que tipo de políticas devem ser discutidas ou propostas a partir dessa realidade mostrada em pesquisas que o senhor apontou aqui? Olha, do que nós já estamos conversando, senadores e senadoras, e integrado inclusive com a Câmara Federal também, há um conjunto grande de parlamentares dos mais diferentes partidos, nós queremos primeiro fazer um levantamento do que temos de proposições sobre o tema tramitando na Câmara e no Senado, buscar priorizar. Como atuar nessa relação com as principais comissões? Veja, eu estou lhe dizendo que nós temos que tratar
de dependentes químicos. A estimativa é de que nós temos cerca de 10 milhões de pessoas que têm uma dependência no Brasil leve, média ou grave. O crack, por exemplo, que a gente fala do desespero de muitas famílias, ele hoje, entre 1.200.000 a 1.600.000 pessoas são dependentes do crack. É aquela pessoa que não consegue mais se livrar do crack. São essas pessoas que a gente encontra pela rua, normalmente ou fumando o crack, ou absorvendo o crack, ou então dormindo. Então ali no meio da rua, ilesa, em Brasília se tornou muito marcante a imagem, essas pessoas estavam vivendo inclusive dentro dos bueiros, já que a cidade passa muito tempo sem chuva, quer dizer, a degradação total.